A graça e a paz esteja com toda esta igreja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela é só assim para eu ficar um pouco mais alto que o Arthur, viu? Quando ele disse para eu ficar em pé, eu me senti um pouco mais alto que você, viu, Arthur? Maravilha. Que maravilha. Queridos, sinto-me imensamente grato pelo convite a nosso franqueado, pelo pastor José Bittencourt, que hoje, inclusive, na rádio até troquei tanta afinidade com o filho, acabei trocando o nome do pai pelo nome do filho. Mas ele falou assim, tal pai, tal filho. Eu falei, então está tudo certo. Agradeço também ao pastor Arthur, o pastor Urbanessa, pela receptividade e por todos os irmãos, amigos, que sempre temos compartilhado um pouco da palavra de Deus. E aos irmãos também, que aqui estão presentes, que têm nos suportado ali no rádio, eu agradeço vocês por estarem aqui. Eu quero, irmãos, sem mais demora, compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Hoje, domingo, sempre nas nossas igrejas, aquele culto evangelístico, né? E eu trouxe para vocês uma mensagem evangelística. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus e a religiosidade humana. A graça que absolve, a graça que liberta, a graça que salva, a graça que abraça, a graça que é toda inclusiva, a graça que é cheia de misericórdia e de compaixão, a graça que não discrimina, a graça que não tem prazer em ver o Filho de Deus banido, mas tem prazer de que ele esteja nos braços do Pai. Aleluia! E por falar desta graça, eu já começo a sentir esta graça aqui nesta noite. Vamos experimentar um pouco desta graça de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Fala aqui de uma parábola muito interessante. Nós temos aqui um conjunto de parábolas, a bem da verdade. Glória a Deus. Nós temos aqui na igreja exímios pregadores, e com destaque aqui o pastor Arthur Bittencourt. Ao chegar já ouvi aqui as boas novas, que antes dele ir para a Alemanha, deixou aqui um recado de Deus maravilhoso para vocês. Glória a Deus por isso, né? Versículo 11, está escrito assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado,
e começaram a alegrar-se. Pai Santo, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença para Te louvar e bendizer pela oportunidade singular de estarmos aqui na Tua casa, porque é melhor estar um dia nos Teus átrios do que em outras partes mil. Te louvamos também pela leitura da Tua palavra, a exposição da Tua palavra transmite vida a cada um de nós. Te louvo também por esta igreja. Concede-nos a oportunidade de sermos aqui um instrumento de comunicação da Tua vontade e que a Tua palavra, conforme está escrito, não voltará vazia, que ela possa encontrar guarida nos corações. Que o adversário não tenha poder para roubar nada e que aquilo que o Senhor quer produzir nesta noite, o Senhor possa produzir segundo a Tua boa e perfeita vontade para a glória do Teu nome. Purifica-me, transforma-me e usa-me segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o capítulo 15 de Lucas é conhecido no meio teológico como o capítulo das coisas perdidas. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma ovelha perdida. Depois vocês vão encontrar neste mesmo capítulo uma dracma perdida. E, finalmente, nós costumamos dizer que temos aqui um filho perdido. Mas, na verdade, se nós atentarmos melhor para o texto, veremos que temos dois filhos perdidos. Um perdido fora da casa do pai e o outro perdido dentro da casa do pai. É possível estar perdido dentro da casa do pai? Sim, é possível. Quando não conhecemos a posição que o pai nos outorgou dentro da sua própria casa. Então nós vivemos perdido. Então nós temos aqui, na verdade, uma parábola que é um conjunto de 3 parábolas, mas o enfoque maior recai sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela é considerada o evangelho dentro do evangelho, porque a própria parábola em si é uma mensagem altamente evangelística. Ela já foi pintada por vários artistas, dos quais o mais notável chama-se Rembrandt. Ela serviu de inspiração também para várias peças, entre elas a de Shakespeare. Nós temos, portanto, outros também nomes para essa parábola que alguns teólogos cunharam. Por exemplo, temos aqui a parábola do pai que espera. Porque se nós lermos com cuidado o texto, nós veremos que o filho está voltando. O pai não sabia que ele estava voltando, mas o pai já estava na expectativa da volta do filho. Porque o pai que é pai, ele nunca perde a esperança do retorno do filho. Então é a parábola do pai que espera. E se nesta noite você veio aqui e se distanciou da casa do pai, saiba de uma coisa, o pai nunca perdeu a esperança do seu retorno. Porque ele é um pai que espera. O segundo título que poderíamos dar é a parábola do amor paterno, porque ela descreve de uma forma, poderíamos dizer assim, inefável, o sublime amor de Deus para com todos os pecadores. E um terceiro nome seria a parábola do pai compassivo e os seus 2 filhos perdidos. E por fim, o título que os autores já colocaram aqui no próprio texto, que é a parábola do filho pródigo. Veja que esta parábola, ela é uma narrativa, e das narrativas é a mais longa proferida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas já que falamos tanto sobre parábola, não querendo aqui dar uma aula de teologia, mas apenas para ilustrar aquilo que vamos expor para os irmãos, faz-se necessário definirmos de uma forma até pálida o que realmente vem a ser uma parábola. Bom, a palavra parábola vem do grego parabolê e significa lançar ao lado. E uma parábola nada mais é do que uma ilustração, uma história ilustrativa, que quem a apresenta tem como finalidade ilustrar uma verdade espiritual.
Jesus era o mestre por excelência das parábolas. E sempre quando ele queria incutir na mente dos seus interlocutores, do seu auditório, uma verdade espiritual que possivelmente para aquele auditório fosse difícil de ser assimilada, então ele contava uma história como essa e tantas outras que estão aqui na Bíblia Sagrada, a fim de facilitar o entendimento daquilo que ele queria ensinar. E nós temos aqui então uma ilustração vívida, uma ilustração clara desta parábola de Jesus. Agora, para entendermos esta parábola, essa história, o que é que Cristo queria ensinar, o que é que ele queria passar para os seus contemporâneos, para o seu auditório, faz-se necessário também nós conhecermos aquilo que chamamos em teologia de ambiente parabólico. O que é isso? A causa, o motivo, o contexto, o porquê que Cristo apresentou aquela parábola. Porque Cristo, quando lançava as suas parábolas, ele não fazia isso aleatoriamente, sempre tinha um objetivo, sempre tinha um porquê, tinha um contexto, alguma coisa que fez com que aquela parábola fosse produzida. Vocês não precisam ler, mas logo no início do capítulo 15, nós vamos encontrar o motivo, a razão por que Jesus proferiu estas parábolas. E esse ambiente gira em torno dos escribas e fariseus e dos publicanos e pecadores. Vejam o que está escrito. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esses dois versículos são nada mais, nada menos do que um ambiente parabólico. Jesus aproveita esse questionamento, esta murmuração, essa intriga dentro dessa classe religiosa que mais perturbava o Senhor Jesus, e daí o porquê nós apresentarmos o título desse sermão como a graça de Deus e a religiosidade humana, justamente por conta desta classe, destas duas classes religiosas, que são os escribas e fariseus, que murmuravam por conta de Jesus estar misturado com quem? Com publicanos e pecadores. Jesus, com esta parábola, então, ele queria ilustrar o quê? A graça de Deus que liberta, que restaura, que salva e abençoa o pecador arrependido, e ao mesmo tempo condenar a religiosidade humana que procura excluir, acusar, criticar e condenar os pecadores. As duas verdades centrais desta parábola, portanto, é a graça de Deus, e a segunda, a religiosidade humana. Vejam que a graça ela salva, a religiosidade condena. A graça busca o pecador e a religiosidade afasta. A graça perdoa e a religiosidade condena. E o que é essa graça? Nós podemos dizer o seguinte: nossa, mas essa criança é uma graça. Essa menina é uma graça. Minha esposa, por exemplo, ela é uma graça. Eu vivo constantemente em estado de graça. Mas não é dessa graça que é a Débora que eu estou me referindo, a esta graça. A graça a qual eu me refiro é uma graça inaudível, é uma graça indizível, melhor, é uma graça inefável, é o favor imerecido de Deus. Você e eu, nós não merecíamos nada, mas Deus, por sua graça, Ele nos alcançou num estado de desgraça, num estado de miséria. Você estava perdido, você não valia nada, nós estávamos caminhando para o inferno. Estávamos depravados, não totalmente depravados, como propõem alguns entendimentos teológicos, ao ponto de não atender o apelo da graça de Deus, mas estávamos desgraçados. Mas em Cristo alcançamos vida pela graça de Deus, e pelas graças sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
O apóstolo Paulo, ao falar desta graça no seu discurso apologético, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele começa no seu discurso acerca da ressurreição, dizendo que Cristo foi visto por muitas pessoas. E ele disse: por mim ele foi visto como um abortivo, ou seja, como fora de tempo. E aí ele conclui: a mim que sou o menor dos apóstolos. Enquanto alguns querem ser até patriarca, semideuses, né? Ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Mas eu acho que depois ele teve assim um momento de reflexão e falou: menor coisa nenhuma, gente. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se sou apóstolo, é por causa da graça. E ele ainda diz: e a graça de Deus não foi vã para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Glória a Deus. Você prega bem? É a graça de Deus. Você canta bem? É a graça de Deus. Você faz coisas espantosas que deixam as pessoas espasmódicas, estupefatas, de queixo caído e te admirando. Não se vanglorie com isso. É a graça de Deus. É graça sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Se há alguma coisa boa em você, se alguma coisa boa está acontecendo, que está atraindo as pessoas, atribua tudo a graça, ao Deus da graça, e glória a Ele para todos sempre. Ele é o Deus da graça, porque não se esqueça que Romanos 5,12 diz o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado veio a morte. É por isso que todos pecaram. Capítulo 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Efésios 2, 8, 9 e 10 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Se há boas obras, é por causa da graça que te alcançou. Se há um brilho diferente em você, é a graça de Deus sobre a sua vida. Se as coisas estão indo bem no trabalho, a sua vida está prosperando, está uma bênção no teu lar, diga graças a Deus. É a graça de Deus sobre a tua vida. Não se esqueça que tudo é por causa da graça. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Entendeu? Você não é pecador porque você peca. Você peca porque é pecador. Você foi totalmente deformado por conta do pecado lá no Éden. Mas a graça de Deus te alcançou e te deu vida. Hoje em Cristo você tem vida. Então ninguém merece nada. Não há ninguém que faça o bem, conforme Romanos 3, 9 em diante. A Bíblia diz que estávamos mortos, portanto nada que você possa fazer conquistará o coração de Deus para te salvar. Você é salvo pela graça, você vive pela graça, respira pela graça, anda pela graça, está aqui por causa da graça, você conhece pela graça, você tem Jesus pela graça e vai para o céu por causa da graça. Quantos podem adorar a Deus por causa desta graça? É graça sobre graça, você foi alcançado pela graça de Deus. Mas vamos voltar ao texto. Nós temos aqui então a Bíblia dizendo o seguinte: que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Veja, havia 2 filhos. Na cultura judaica, nós temos aqui 2 filhos e não eram gêmeos. E é porque a Bíblia diz que o mais moço pediu parte da fazenda, reclamou o direito de parte da fazenda ao pai. Se havia o mais moço, objetivamente, tinha também ali o mais velho. E o mais velho na cultura judaica era conhecido como filho primogênito, aquele que nasceu primeiro. E o filho primogênito ele tinha alguns direitos especiais, entre eles o direito de primogenitura.
E a primogenitura outorgava ao filho mais velho uma porção dobrada por parte do pai. Segundo ponto, quando o pai falecesse, ele assumia a responsabilidade do lar como líder do lar e como sacerdote do lar. E na era patriarcal, o filho primogênito ficava na linha messiânica. Tanto é verdade que vocês vão ver Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó, que teve os 12 patriarcas, e Judá, de onde vem o Senhor Jesus Cristo. Então ele ficava na linha messiânica. Então preste atenção que se havia alguém que tinha algum direito de exigir ou pedir, talvez a palavra seria melhor colocada, pedir ao pai alguma coisa, quem seria? O mais novo ou o mais velho? O filho mais velho, o primogênito. Mas é interessante notar que, de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21, nem mesmo o filho mais velho tinha direito de pedir ou fazer um pedido como esse, quando o pai ainda estivesse vivo. De acordo com esse mesmo texto de Deuteronômio, essa atitude do filho de pedir ao pai parte da herança antes do pai morrer, seria o mesmo que dizer para o pai o seguinte: eu quero que o Senhor já esteja morto. Então, em outras palavras, esse filho mais novo, ele estava reclamando, na verdade, era o assassinato do pai, a morte do pai. Ele queria que o pai morresse, porque isso não era praxe, repartir a herança antes da morte. Para ele já estava morto. E essa atitude era uma atitude de rebelião. E de acordo com a atitude também com a Torá, o pai tinha o direito de pegar esse filho, levar à presença dos anciãos e dizer o seguinte: esse meu filho aqui é rebelde, contumaz, é gastador, esbanjador. E naquele momento, cada um iria pegar em pedras e apedrejar esse filho até a morte. Mas foi isso que o pai fez? Não. A Bíblia diz que o pai abriu o coração e entregou a parte que ele entendia que cabia ao filho. Isso aqui para mim é uma lição do amor de Deus e da liberdade humana. Deus dá a liberdade para você fazer o que você quiser. Se você quiser estar dentro da casa do pai, você pode estar. Mas o dia que você achar que você não deve mais ficar aqui, que aqui não é o seu lugar, que você quer sair, o pai também não vai te acorrentar. O coração do pai vai doer, mas ele vai permitir que você faça o que você quer, porque ele não quer ninguém aqui obrigado, ele quer alguém aqui com o coração aberto. Você quer estar na casa do pai? Esteja com o coração de adorador, com o coração revestido de amor, voluntarioso, dizendo: pai, eu estou aqui não porque sou obrigado, mas eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque aqui é o melhor lugar para ficar. Eu estou aqui porque o Senhor é o meu pai. O único lugar que eu desfruto desse amor é estando aqui ao seu lado, na tua presença. E o pai concede então. Essa atitude do pai de conceder parte dos bens para o filho antes da sua morte, fazia com que a sua imagem perante a população fosse arranhada. Porque nenhum pai que se prezasse tomaria uma atitude como essa, porque esse filho era merecedor da morte. O pai, além de não denunciá-lo, ainda deu parte dos bens. Que interessante, né? Agora esse pai dá essa parte dos bens, que provavelmente o filho transforma isso em espécie, e a Bíblia diz que ele, pegando todos esses bens, todo esse dinheiro, ele foi para uma terra distante, ele se distanciou. A primeira lição que nós aprendemos é que esse filho, ele desvaloriza o pai e desvaloriza a casa do pai, e se distancia da casa do pai. Isso significa o distanciamento da intimidade com Deus, o distanciamento da presença de Deus. Quantos nós vivemos nessa situação? E esse filho aqui agora também toma esta mesma atitude. Algumas coisas nós aprendemos com essa atitude do filho ao se distanciar do pai. Existem algumas implicações. Primeiro, quando você se distancia da casa do pai, é justamente o que aconteceu com ele. Nós perdemos a intimidade, a comunhão com o pai.
Essa intimidade ela é cortada. A comunhão também é cortada. A Bíblia diz que esse filho desperdiçou os bens do pai. Era uma outra atitude que fazia com que ele merecesse a morte. Porque o filho esbanjador, contumaz e esbanjador, tanto é verdade que seu nome é filho pródigo aqui na parábola. E a palavra pródigo significa gastador, perdulário, esbanjador, dissipador do bem dos pais. E é justamente isso que nós fazemos. O Senhor te reveste com o Espírito Santo, te dá dons espirituais, te dá conhecimento, entendimento, participação e comunhão com o Espírito de Deus. E ao nos distanciar, nós vamos perdendo tudo isso e gastando e esbanjando e jogando tudo isso fora. Então veja que ele desperdiçou os bens. Terceiro, nós vivemos uma vida desregrada no pecado. Gastamos tudo, a unção vai embora. Passamos fome, porque a Bíblia diz que naquela terra houve uma grande fome. E o apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Nós padecemos necessidade, caímos no fundo do poço, como ele foi apacentar porcos, que era um animal imundo pelos judeus, mas ele foi para o fundo do poço, fez aquilo que era abominação, que era imundo para os judeus. E outra coisa, você acaba vivendo uma vida solitária, porque ninguém lhe dava nada. Enquanto você tem os amigos, mas a partir do momento que você perde tudo, o seu melhor amigo se torna o seu maior inimigo. Acabou tudo. Mas eu louvo a Deus que nós podemos aprender alguma coisa com este moço, porque existe o caminho de volta, sempre há uma esperança, porque o Pai também está te esperando. A Bíblia diz que ele caiu em si, estando naquele estado de miséria, de dificuldade, ele caiu em si. A primeira atitude para voltar para a casa do Pai, você precisa cair em si e entender que a situação em que você encontra não é a vontade do Pai. Não é isso que Ele quer para a sua vida. Deus tem algo melhor para você. Deus tem bênçãos melhores preparadas para você. E ele se arrepende da atitude que ele tomou. E ele então, ele elabora um discurso para voltar para a casa do Pai. Ele disse: quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Quer saber? Eu vou tomar uma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Primeira atitude desse filho, ele cai em si e se arrepende. Segundo, não adianta você se arrepender e ficar chorando pelo pecado que você cometeu. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar. Você precisa ir em direção a Deus. Você precisa vir em direção à casa do Pai. Você precisa voltar às origens, como é proposto no Apocalipse. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E ele toma essa atitude, então se levanta e vem para a casa do Pai. Agora, que curioso, irmãos, ele elaborou todo um discurso e veio. Quando o pai o avistou ao longe, a Bíblia diz que o coração do pai se moveu de íntima compaixão. Imagina aquele filho que saiu com uma figura, com uma presença de príncipe, muito bem trajado, vestido, cheiroso, perfumado. Agora está voltando cheirando a porco, maltrapilho, descalço, totalmente desfigurado. E eu creio que as pessoas provavelmente nem o reconheciam. Mas o Pai nunca se engana, não importa por onde você andou, o importante é que você está de volta e o Pai quer te abraçar do jeito que você está. Está cheirando mal, está desfigurado, não vale nada para a sociedade, ninguém dá nada, mas aqui é a casa do Pai e o Pai está te aguardando. Não foi necessário o filho fazer nenhum discurso. O coração do pai se moveu de íntima compaixão. É aquilo que Jesus sentia quando via as multidões. Quando via a multidão, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão, porque ele havia como ovelha desgarrada que não tem pastor.
E é isso que o coração do Pai sente por você, íntima compaixão, o amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão indizível, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vamos ver o que é que o Pai fez. Vendo o Filho então naquela situação, a Bíblia diz que o Pai moveu-se de íntima compaixão, versículo de número 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, que legal, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e olha o que o pai fez, e correndo, o pai está correndo ao seu encontro, correndo, enquanto alguns estão banindo pessoas das igrejas. As pessoas têm prazer, olha, se você não aparecer aqui, a melhor coisa que você faz é porque essas pessoas não conhecem o valor de uma alma. Elas não foram crucificadas lá na cruz do Calvário, não foram as suas mãos que foram pregadas, não é o seu sangue que foi vertido, mas foi o sangue de Jesus Cristo. O preço que foi pago por você foi pago também pelo mendigo, pelo bêbado, pela prostituta, pelo homossexual, pelas pessoas mais corrompidas da sociedade, mergulhadas no lodo do pecado. O Pai também está correndo atrás dessas pessoas. Ele está à busca do pervertido, do abominável, para transformar essa vida pela sua graça. É graça sobre graça. E então veja que o Pai corre. Essa atitude do Pai foi uma atitude de humilhação, porque na sociedade patriarcal era o filho ou as pessoas mais novas que deveriam correr atrás do patriarca, do mais velho. Mas aqui acontece o contrário. O patriarca, o mais velho, corre atrás de um indigno, de um mal cheiroso. O que é que nesta parábola Jesus estava ilustrando? O amor de Deus que busca o pecador independentemente da situação que ele se encontra. Não importa a situação, ele está em busca do pecador. E a Bíblia diz que ele lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O beijo era dado somente em pessoas íntimas da família. Quando Judas Iscariotes beija o rosto do Senhor Jesus, mesmo sendo o beijo da traição, a palavra do Senhor Jesus naquele momento foi esta: amigo, o que é que você veio fazer? Porque o beijo era dado em pessoas da intimidade. O filho já estava se considerando um excluído, um pária, um escravo, um Zé Ninguém. Mas o pai, ao beijá-lo, diz: não, você continua sendo meu filho, você é meu amigo, você é uma pessoa íntima. Você pecou, na verdade, mas o importante é que você reconheceu o seu pecado e voltou, e eu estou correndo para te abraçar. E ele ainda diz, olha o que o pai faz. Aí o filho fez todo um discurso e reconhece que pecou. Pequei, isso é muito bonito. Pequei. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas a Bíblia diz, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Esta melhor roupa era roupa de gala. Era a roupa que o patriarca reservava para uma grande festa, para um grande momento. Mas naquele momento ele disse: nesta roupa que é para o dia de festa, para uma roupa de gala, é o meu filho que precisa ser vestido porque ele está nu. E é isso que o pai fez. Nós estávamos nus na presença de Deus, mas ele providenciou a vestimenta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cobriu-nos com o seu sangue. A sua graça superabundou sobre as nossas vidas. E ainda mais, para nós encerrarmos, ele disse: e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Olha, sandália não era usada por escravo, como o filho pensava que era. A sandália era usada somente pelos membros da família. Os escravos, eles apenas traziam as sandálias, eles levavam as sandálias para os seus senhores. Mas no momento em que o pai manda colocar sandália nos pés, ele está dizendo o seguinte: você está querendo voltar para casa como escravo, mas eu só te aceito se for na condição de filho. Coloque as sandálias nos pés. Ponha as sandálias nos pés. Às vezes nós não entendemos, mas esse irmão acabou de chegar aqui na igreja, já está com essa posição.
Deus não está preocupado com aparência, Ele dá a posição para quem Ele quiser. A mina é dele, a fazenda é dele, o tesouro é dele, a graça é dele, e Ele distribui conforme Ele quiser, com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Deus muda situações, e se Ele quiser, Ele pode mudar a sua situação nesta noite. Aos olhos de alguém você está em desgraça, mas diante de Deus você encontrou graça. Ele pode mudar a sua história, a sua vida. E para finalizar, Ele manda colocar o anel no dedo. Aquele anel nada mais era do que um anel que representava a reintegração do filho à casa do pai. Quando ele coloca o anel, está selado. Você é meu filho, como se nada tivesse acontecido. Você é o meu filho. E alguém quis questionar. Ele disse: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tudo que nos resta agora é fazer um banquete. A graça de Deus chegou sobre esse meu filho. Ele está cheio da minha graça agora. É graça de Deus, é festa nos céus, é alegria diante dos anjos, é alegria diante de Deus, é alegria nos céus e é alegria na igreja por um pecador que se arrepende. Se porventura você entrou nesta noite, nesta situação, daqui a pouco você vai receber um convite. Não endureça o teu coração, venha receber a graça do Pai, porque Ele te espera. Que Deus abençoe a todos vocês.